Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, contando com a participação do jornalista Leandro Rezende. Deputada Jandira Fegali, governo Michel Temer, temos aí um mês e alguma coisa de governo Michel Temer. Havia uma expectativa da formação do Ministério de Notáveis, que não se confirmou. Na verdade, o presidente interino resolveu meio que dividir o poder com o Congresso, colocou ali quase todos ministros, ou indicados por parlamentares, ou parlamentares diretamente, ou seja, fez quase que ali dividiu mesmo o poder, porque já que ele não tem base, né, nas ruas, ele tentou estabelecer uma base congressual forte e tal. Houve uma boa aceitação por parte do chamado mercado e da mídia, dos nomes da área financeira. No entanto, vieram medidas como essa medida polêmica de correção dos gastos públicos pela inflação, que sempre cresce em velocidade menor do que a arrecadação. A arrecadação, historicamente, tem momentos normais, digamos assim, não agora, mas em momentos normais, a arrecadação tende sempre a crescer mais do que a inflação. Foi feita uma análise, inclusive, por um economista, João Sixuda, mostrando que se nós tivéssemos nos últimos 10 anos os investimentos corrigidos pela inflação, teríamos em saúde e educação 40% a 50% do que é investido hoje. Teríamos um estrangulamento social bastante agudo. Como é que a senhora vê essa proposta e como é que a senhora vê, no âmbito geral, as primeiras medidas econômicas do governo Michel Temer? Vou dividir em duas partes a tua pergunta. A primeira é o que é o governo Michel Temer, né? Para além daquela face da elite brasileira, branco, masculino, atrasado, inculto e reacionário, eu diria o seguinte: o comando do governo ainda é do Eduardo Cunha. A parceria Temer-Cunha é uma parceria forte, até porque muitos dizem que Temer é refém de Cunha. Então, vamos ver agora, né? Se ele cair, quantos ele leva com ele, inclusive o atual presidente interino da República. Então, esse comando acabou dando nesse governo que vocês estão vendo aí, né? Moreira Franco, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, essa equipe aí que nós estamos vendo e que está caindo cada dia um. Do ponto de vista das medidas, como é um governo sem voto, ele faz um orçamento sem povo também, né? Então, essa limitação das despesas está vindo junto com o quê? Está vindo junto com suspender a vinculação constitucional da saúde e da educação, está vindo junto com desvinculação dos benefícios previdenciários com o salário mínimo, vem junto com possíveis anos de suspensão da política de aumento real do salário mínimo, está vindo junto com o corte do Bolsa Família de forma drástica, ficando apenas 5% das famílias, vem junto com o corte do subsídio Minha Casa Minha Vida, aumentando a mensalidade, por isso excluindo boa parte das famílias. Então, é um corte generalizado em direitos trabalhistas, direitos previdenciários e políticas sociais. E esse limite de despesa pela inflação, é isso que você diz, você não consegue investir mais nada. Não tem como investir, né? E você, até para benefício previdenciário, para você ter mais aposentados hoje, se o limite for esse, você não tem como, a não ser que você tire de outras políticas e de outros benefícios. Então, ficou uma coisa, de um tamanho grau de restrição, que o sofrimento do povo vai ser muito grande. Deputada, quer dizer, o governo Michel Temer tenta fazer um equilíbrio fiscal, cortando, digamos, com um viés mais à direita, cortando alguns benefícios, como a senhora citou aqui. Mas o governo da presidente Dilma não fez também o equilíbrio fiscal com medidas pela esquerda, ou seja, não taxou grandes fortunas, não criou, digamos, como a taxação dos lucros advindos das empresas, que os empresários recebem, que não são isentos de imposto de renda, e na maior parte dos países isso não acontece assim, eles também são tributados. Aqui no Brasil não é tributado. Ou seja, se algumas medidas da esquerda tivessem sido tomadas, nós teríamos chegado a esse equilíbrio também de uma outra forma. Mas também a esquerda no poder não tomou iniciativas nessa direção. Você tem toda a razão. Nós levantamos, eu inclusive tenho um projeto de taxação de grandes fortunas, e levei para o governo logo no início de 2015. Olha, o caminho é que se não se faz pela esquerda, se faz pela direita. O equilíbrio tem que ser atingido. É a tal marca do Piketty, né? Quer dizer, a questão da tributação progressiva de grandes fortunas é hoje uma bandeira mundial. E nós levamos isso o tempo todo, né? O problema é que o governo da Dilma é um governo de coalizão, onde não predominou a esquerda. Isso é um problema também. Mas mesmo o ajuste que ela fez não tirou direito nenhum.
Nenhum direito. Mas só que esse ajuste não foi um ajuste real. Não foi suficiente, não foi exatamente suficiente. porque não tirou direito. Não Se tivesse tirado ou direito... seja, ela não fez um ajuste pela esquerda, mas também não fez algo que pudesse simbolizar um ajuste realmente, um equilíbrio. Exatamente. Não chegou ao equilíbrio. É isso. Acho que ela não fez pela direita, porque se fosse assim, ela teria cortado direito, se ela não cortou. Ela meio que botou regras mais rígidas de acesso para algumas coisas, mas nenhum direito foi cortado, nem mesmo as pensões, né, que tinham sido faladas que seriam a metade. Hoje o Temer anuncia pensão a 50%. Mas acho que faltaram, de fato, medidas estruturantes de uma nova estrutura financeira do Estado brasileiro. Essa foi uma cobrança permanente. Ela teve dificuldade com relação de força para fazer, o Congresso não quis responder essa bandeira, não quis. Aquela maioria ali não quis. E aí o desequilíbrio fiscal permaneceu. Aliás, aquela maioria... O desequilíbrio fiscal aí permaneceu. Não, houve debate sobre o uso de reserva, a parte delas, né? Houve uma série de debates. Mas nada disso evoluiu. Né? Não evoluiu porque o Congresso, a base congressual também não permitiu. Ela reuniu com líderes várias vezes. Eu era líder de bancada e pude assistir. A disputa que se fez, ela não sentia nenhuma base para apostar nessa possibilidade. Não passaria com o Congresso que nós temos lá. Aliás, um Congresso que no dia 17... todo mundo, aquela sessão foi pedagógica da votação, todo mundo entendeu o que é aquele Congresso. Quem não conhecia ficou chocado. A gente fala, mas ninguém acredita. Quando vai a público, todo mundo vê. Então, não foram tomadas medidas por limitações internas, mas também porque a base congressual não conseguia avançar. Eu mesmo consegui dar urgência com todos os líderes, exceto o DEM, mas quando você ia nas bancadas do Tributação sobre Grandes Fortunas, você sentia que não tinha passagem. Então, o presidencialismo de coalizão dessa forma também está em xeque. Então, eu acho que a nossa saída é repensar o sistema político brasileiro. Mas por falar em cheque no presidencialismo de coalizão, também não evolui nenhuma proposta que tente limitar isso. Nós temos 35 partidos no Brasil, com 28 com representação no Congresso. Né? A Inglaterra tem 400 partidos, tem 11 partidos no Congresso. Ou seja, há crivos que limitam a participação dos partidos no Congresso. No Brasil, não, quase 80% dos partidos existentes estão com representação no Congresso. Não tem que se criar, por exemplo, algum tipo de crivo. A famosa cláusula de barreira, inclusive que o seu partido é contra, somos PCdoB contra. Quer dizer, não seria um instrumento que possibilitaria, digamos, disciplinar um pouco essa... Porque isso acaba levando o presidente da República a ter que negociar com 28 siglas, como agora, e se torna uma situação insustentável. É difícil. É muito difícil. Como sair disso, então? Se vocês estão contra, por exemplo, a cláusula de barreira. Então, como sair disso? Não existe vai continuar dessa forma, com essa quantidade de partidos? Não, existe uma proposta que foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB. Não sei se vocês lembram dessa proposta, que era uma reforma democrática e tal. Ela alinhava outros modelos de reforma política que não precisam da cláusula de barreira para fortalecer os partidos e limitar essa atuação. Então, proposta de reforma política tem muitas, sem que determinadas questões sejam... A cláusula de barreira foi instituída no Brasil pela ditadura militar. E no mundo inteiro a cláusula de barreira iluminou partidos importantes da sociedade, ideológicos de representação. Porque, na realidade, por exemplo, nós ficamos 40 anos clandestinos. Então, se você põe uma cláusula de barreira para nós hoje de 5%, isso inviabiliza o PCdoB, que é um partido sério, mas, por exemplo, ideológico, o fim da coligação proporcional já tem um efeito, já tira muita gente, já elimina muitas pessoas. Mais ou menos. O cientista político Geraldo Tadeu, que fez um estudo aqui, apresentou, dizendo que se você incluir a eliminação da cláusula de barreira, você já terá uma quantidade menor de partido. Obviamente que não tão grande quanto uma cláusula de barreira, mas já teria ali um crivo. É que essas medidas, elas tiram a liberdade de associação partidária. Tem outra, por exemplo, a proposta da OAB tinha listas partidárias. A lista partidária já inviabiliza por si só a coligação, mas num outro processo de lista fechada e uma segunda eleição com os mais votados dessa lista. E aí seria um voto aberto. Então, o modelo belga é assim. Há outros modelos que não precisam inviabilizar, porque não adianta só você tirar a coligação e deixar o resto como está. Também não resolve, não valoriza os partidos. Da mesma forma como a cota de mulheres, que é um debate que a gente vem fazendo para garantir a reserva de cadeiras, para ter mais mulheres no parlamento. Então, há uma série de propostas, que precisam ser estudadas e ter uma reforma política de fato. Porque o que se fez foi uma mini reforma eleitoral muito defeituosa e muito capenga. Deputada, a senhora tocou num ponto, que a presidenta Dilma também tocou nesse ponto, que é das alianças que o PT fez para ficar no poder e que elas teriam sido erradas, se mostram agora com o PT fora
do poder que foram de fato erradas. Ela disse que foi o maior erro do governo dela foi esse. E de colocar com o PMDB, no caso? O PMDB de principal fiador também do governo. Às vezes, algumas pessoas de outros setores da esquerda reclamam que ainda falta autocrítica ao PT e ao PCdoB para reconhecer que essas alianças, na realidade, elas inviabilizaram um projeto de país. Como é que a senhora responde essas críticas? Me responda logo após o nosso intervalo. Nós estamos em cima do intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.